Paulo escrevendo aos romanos, aos judeus romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele começa fazendo um apelo que eu considero dramático. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Ele dirigia-se, portanto, a uma comunidade composta de crente, de servo de Deus, denominada igreja. E o termo de tratamento uns com os outros era, no começo, irmãos. E ele escreve aqui dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. É um sentimento de Deus compartilhado com a paixão de Deus pelo seu povo, de maneira muito especial por aqueles a quem Deus o tem chamado. E a prova de que eles eram judeus é que Paulo usa uma linguagem do Velho Testamento quando diz aqui que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele está fazendo aqui uma comparação, ele quer dar um destaque aqui para a diferença do sacrifício do velho pacto para o sacrifício do novo pacto. O sacrifício do velho pacto exigia a morte de touro, a morte de carneiro, etc. E o sacrifício cristão é apresentar os seus próprios corpos a serviço do reino de Deus. Rogo, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, isto é, que nossa vida, que nossas atividades estejam, portanto, à disposição do reino de Deus. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, não sacrifício baseado na morte, um sacrifício morto, porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Sacrifício vivo, santo. Santo, isto quer dizer separado, à parte. Sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício que vem agradar a nós. Não é que nós tenhamos que legislar no sentido de agradar a nós mesmos, mas para agradar a Deus. Sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Nós temos que apresentar a Deus as nossas atividades, o nosso culto, o culto racional, o culto baseado no coração e na fé em Jesus Cristo. Que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que agrade a Deus. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar a Deus, com o nosso louvor, com a nossa palavra, com a nossa pregação, com a nossa oração e etc. E agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto nosso. Nós somos chamados para cultuar a Deus.
que é o vosso culto racional. Culto que tem seus fundamentos na razão divina. Que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Devemos ter cuidado para não misturar a nossa adoração, o nosso culto, com as coisas do mundo. Há pessoas que ficam com o pé no mundo e outro pé na igreja. Tem pessoas que querem fazer um culto duplo, oferecer a Deus e ao mundo, satisfazer ao mundo e à igreja. Nós temos que fazer a nossa escolha. A escolha que agrada a Deus. A escolha que agrada ao Senhor. E não vos conformeis com este mundo. Está falando aqui, não do mundo geográfico, demográfico, mas do mundo moral, do mundo que jaz no maligno, com as suas concupiscências. Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Veja bem, essa transformação deve ser causada por nós. Nós é quem devemos dar lugar à transformação. Nós é quem devemos procurar ficar à disposição do Senhor, para que o Espírito Santo nos transforme, nos modifique, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Isso é a chamada metamorfose, que é a mudança de uma natureza para outra natureza, que é a mudança de um estado para outro estado, de situação da nossa convivência e da nossa comunhão com Deus. Transformai-vos e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Nós devemos estar dando lugar para que diariamente, constantemente, nós tenhamos renovação. Sejamos renovados. Sejamos renovados. E essa ação acontece, essa renovação não é nossa, mas já é feita pelo Espírito Santo do Senhor. Para a renovação do vosso entendimento, renovando sempre o nosso entendimento. O nosso entendimento deve estar sempre em evolução, para melhor. Para melhor. Não deve retroagir. Ele deve estar sendo sempre levado de maneira progressiva, recebendo o entendimento, e que isso quer dizer iluminação do Espírito Santo do Senhor, pela renovação do vosso entendimento, o qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Esse nosso entendimento deve estar sempre em evolução,
e dando lugar para que a vontade de Deus seja cumprida, seja feita na nossa vida, através do nosso entendimento. A maneira de nós não entendermos, de nós compreendermos porque pela graça que me é dada, diga a cada um de dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, a não ser no conhecimento do Senhor. Mas que saiba com temperança, isso é, com equilíbrio. Com equilíbrio. Paulo dizia que a sua sabedoria não era baseada nas coisas do mundo, mas baseada nas coisas de Deus. Portanto, aqui, com temperança, conforme a medida da fé. A medida da fé. Desculpe eu fazer aqui uma colocação. Desculpe. Há pessoas que fé demais, têm fé demais, e outros fé de menos, né? Né? Então vamos, portanto. Mas queiram bem saber que conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, Deus repartiu, e Deus está pronto para dividir, para repartir a fé, o conhecimento, os dons, o entendimento ao seu povo. É Ele quem reparte, é Ele quem dá a porção necessária a cada um. Mas é preciso que nós estejamos de mente e coração aberto para recebermos a transformação do Senhor. Assim nós, que somos somos um só corpo, isto é uma referência à igreja. A igreja, somos muito mais, somos um só corpo. Cada um de nós representamos, a exemplo do nosso corpo físico, uma peça na igreja. Graças a Deus. Assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, de maneira individual, somos membros uns dos outros. Por isso é que deve prevalecer o amor. O pastor Danivaldo fez a leitura aqui do Salmo 33, do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é bonito, é muito feio, é muito fora de jeito aqueles que vivem em demanda uns com os outros. Nós não fomos chamados para viver em demanda uns com os outros. Nós fomos chamados para viver juntos em um corpo. Individualmente, nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros da igreja do Senhor. De modo que, tendo diferentes dons, às vezes a igreja tem dons. São dons, está aqui no plural, dons, e que é dividido, que é repartido de acordo com a fé para cada um. Uns têm o dom de profetizar,
outros têm o dom de discernimento, outros têm o dom da ciência, etc, etc. Então, dons, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, não é nós que temos que escolher o tamanho do dom ou quantos dons nós queremos ter. Dons é segundo a graça, repartida segundo a graça. Isso significa favor de Deus, favor divino. Ninguém deve se gloriar. Eu sou batizado no Espírito Santo, tu ainda não és. Então eu sou maior do que você. Não existe isso, meu irmão. Nós devemos dar graças a Deus. Somos batizados com o Espírito Santo. Ah, eu tenho o dom de discernir, tu não tem. Então tu está debaixo da minha... Não é isso. É segundo o dom de cada um. Ele não tem às vezes o dom que você tem, mas ele tem um dom que Deus deu. Às vezes até o dom natural, porque mesmo o dom natural vem também da parte de Deus. O dom espiritual é um dom especial. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a profecia, segundo a medida da fé. A profecia não é baseada na observação da vida de cada um. A profecia não é baseada no fervor de cada um. A profecia não é baseada na fragilidade de cada um. Ela é baseada segundo a fé. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Existem limites. E diz a Bíblia que o profeta é sujeito ao Espírito. O Espírito do profeta é sujeito, portanto, ao profeta. Nós devemos ter muito cuidado. Se é ministério, seja em ministrar. A palavra ministério, ela é, sem sombra de dúvida, nasce da palavra ministrar. Ministro é algo do ministério. Seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Nós devemos nos dedicarmos, se temos o dom de ensinar, se temos o dom de profecia, se temos o dom de discernimento, devemos, portanto, nos dedicar. Ter uma dedicação, um respeito. O que exorta, ou o que exorta, use este dom. Exortação é um dom. Tem gente que não sabe exortar, e às vezes quer exortar, e em vez de edificar, ele acaba por prejudicar. Então, se é exortar, que use esse dom. O dom que tem o dom de exortar, use sempre ele. Ele é muito benéfico e ele é muito necessário na igreja. Esses dons, todos que está aqui sendo falado, eles são dons dados na igreja, segundo a medida da fé. Haja dedicação ao ensino. Exorta que esse dom, os que exortam, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, não com parcialidade.
O que reparte não é repartir somente no sentido social, mas repartir também no sentido espiritual. E não reparta isso com parcialidade, por amizade, por um sentimento político, por um sentimento de ganhar ponto. Não, diz aqui, que exorte, que use esse dom em exortar, e que o que reparte, faça com liberalidade, de maneira liberal, sem prejudicar uma parte. No livro de Atos, as viúvas dos judeus gregos, segundo a reclamação que deu lugar à consagração de diáconos, elas eram prejudicadas pelos judeus convertidos, nascidos na Judéia, nascido em Israel. Eles reclamaram que não havia parcialidade, não havia, como se diz, liberalidade na divisão. Sempre as judias de nascença, as judias originais, elas recebiam medida mais recalcada. As outras, diz um certo alguém, que eles passavam a mão por cima da medida. As judias originais recebia suas medidas transbordando. E houve, portanto, essa reclamação que não estava havendo liberalidade, estava havendo parcialidade no sistema, no sentido social, para as viúvas dos hebreus. Portanto, aqui nós vamos encerrando já. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, que use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que preside, o que conduz, tenha cuidado. Cuidado com as palavras. Cuidado com as colocações. Cuidado, portanto, com a posição. Os que presidem com cuidado, e os que exercita misericórdia com alegria. Misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer, é um sentimento, portanto, duplo. É o sentimento de Deus pelas nossas misérias, que é um sentimento que vem do coração de Deus. A palavra misericórdia, no latim miseri, quer dizer miséria, e também córdia, quer dizer coração. Sentimento que nasce do coração de Deus, mas feita a misericórdia, com alegria, com prazer, não
querendo tirar proveito próprio, mas proveito para a obra de Deus. Que Deus se digne abençoar a todos de maneira maravilhosa. Levarei